Antes do vídeo começar, se puderem deixar o like e se inscreverem no canal, eu agradeço. O Conto dos Três Irmãos. Era uma vez 3 irmãos que viajavam por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para passar a pé e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos eram, porém, exímios em magia, e então simplesmente agitaram suas varinhas e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Iam a meio da ponte quando viram no caminho bloqueado por um vulto encapuzado. Era a morte. Estava zangada por ter sido roubada 3 novas vítimas, porque o normal era os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era astuta. Fingiu parabenizar os 3 irmãos pela sua magia. E disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa de todas as que existiam. Uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Então, a morte atravessou a ponte, dirigiu-se a um velho sabugueiro na margem do rio. Moldou uma varinha de um galho da árvore e entregou-a ao irmão mais velho. Depois, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida daqueles que a morte já levara. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Depois a morte perguntou ao terceiro o que queria. O irmão mais novo era humilde e também o mais sensato dos irmãos, e não confiava na morte. Pediu, então, algo que permitisse que ele saísse dali sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, entregou-lhe seu próprio manto da invisibilidade. A morte afastou-se para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem o seu caminho. E foi o que eles fizeram, comentando com espanto a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram, seguindo cada um o seu destino. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais e, ao chegar a uma vila distante, procurou outro bruxo, com quem tinha desavenças. Armado com a varinha de sabugueiro, ele matou o seu inimigo e deixou-o estendido no chão. O irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, onde se gabou, em alto e bom som, a poderosa varinha que o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se silencioso do irmão mais velho, enquanto dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O bruxo roubou a varinha e, para cautela, cortou o pescoço do irmão mais velho. Assim a morte levou o primeiro irmão. Entretanto, o segundo irmão viajou para sua casa, onde vivia sozinho. Aí tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e girou-a 3 vezes na sua mão. Para seu espanto e satisfação, a figura da moça, que ele tinha esperança de se casar antes da sua morte precoce, surgiu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Embora tivesse ressuscitado ao mundo dos mortais, o seu lugar não era ali, e ela sofria. Por fim, o segundo irmão, enlouquecendo pela saudade, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela, e assim a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo.
Somente quando atingiu uma idade avançada é que o irmão mais novo tirou, finalmente, o manto da invisibilidade e deu ao seu filho. Então, acolheu a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado como iguais partiram desta vida.